Prezado ouvinte, eu quero ministrar para nós uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, que nos diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Prezado ouvinte, esta mensagem, o propósito de ministrarmos esta palavra é para mencionarmos a atitude, o amor, a misericórdia que aquelas parteiras tiveram para com as hebreias no Egito. Está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 13 e 14, que diz assim: Então disse a Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Deus avisando a Abraão que a descendência dele iria peregrinar numa terra distante. Eles iam passar naquela terra uma provação como escravos e peregrinos. Mas quis Deus que este tempo se prolongasse por 430 anos, como está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 40, que diz assim: O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Portanto, enquanto os hebreus moravam no Egito, trabalhavam para Faraó, prestavam serviço como escravos, mas Deus havia prometido que eles iriam habitar numa terra que manava leite e mel. Foi a promessa que Deus fez a Abraão. Porém, Faraó não sabia desse propósito de Deus. Então ele procurou uma maneira para diminuir o crescimento dos homens hebreus no Egito. E logo ele convocou as duas parteiras, Sifrá e Puá, que elas, ao ajudarem as hebreias a dar à luz, que elas lançassem no rio os filhos das hebreias e matassem aqueles meninos. Mas se fosse menina, poderia deixar com vida. Mas diz-nos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 1, versículo 17: As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Nós vemos aqui que, por temor a Deus, aquelas duas mulheres se uniram e propuseram em seus corações que elas iam fazer um bem, ia praticar uma caridade, um gesto de amor. Por temer a Deus, elas não mataram aqueles meninos. Elas poupavam a vida dos filhos das hebreias. E também está escrito no versículo 20: Portanto, fez Deus bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E Faraó, ao tomar conhecimento que aqueles meninos continuavam nascendo os meninos e continuava aumentando o povo, e ele chamou as duas parteiras e quis saber o que estava acontecendo. E elas então explicaram para o rei, para Faraó, que as hebreias eram muito espertas e quando elas chegavam para ajudar no parto, elas já tinham dado à luz e já tinham escondido as suas crianças. Mas na verdade, o que elas fizeram foi em obediência a Deus. Elas não matavam aqueles meninos. E você vai ver no final desta mensagem o bem que essas mulheres receberam da parte de Deus por praticar a bondade e a justiça. Nós aprendemos com esta mensagem algo muito maravilhoso. Que quando nós praticamos a justiça e a bondade, ainda que possamos ter recebido de alguém, de um cargo superior a nós, uma ordem ingrata e má e perversa, quando nós buscamos a Deus, estamos em comunhão com Deus, Ele nos assegura, Ele nos protege, Ele garante a nossa vitória. E nós, como servos de Deus, temos que estar atentos. Quais são as ordens que nós estamos cumprindo? O que nós estamos fazendo para agradar o homem e desagradar a Deus?
No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, está escrito assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Amado, prezado ouvinte da palavra de Deus, veja que primeiro Deus diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Quantos que estão fazendo bem são caridosos, até fazem atos que são dignos de louvores, mas para Deus nada está adiantando, porque estão comprometidos com o pecado. As suas mãos estão sujas, até fazem o bem com ganhos que não são dignos, que não são ganhos que Deus está aprovando. Estão fazendo caridade, mas Deus não está recebendo, porque Ele diz: lavai-vos, purificai-vos. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão. A Bíblia nos fala que nós precisamos ter misericórdia daquele que é órfão, daquele que não tem pai, que não tem mãe. É bíblico socorrer o órfão e a viúva. Também está escrito na terceira carta do apóstolo João, no versículo 11. Está escrito assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Portanto, se você é esta pessoa que tem praticado o bem, que tem tido compaixão, que tem sentido misericórdia daquela pessoa carente e necessitada, saiba que Deus está te recompensando. Deus tem reservado para você algo maravilhoso para colocar em suas mãos. Mas não siga o mal, mas o bem. Também, não seguir o mal é fugir da aparência do mal. Está escrito no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Quantas vezes pensamos que cometer o pecado é cometer somente o adultério, a fornicação, roubar, matar, mentir? Não. O pecado também está incluído para aquele que tem condição de fazer o bem. Ele tem em sua mão a condição de praticar um ato de bondade, mas ele nega, ele é egoísta, ele só quer para ele. Então ele também está cometendo pecado. E Deus não tem compromisso com o pecado. O homem que pratica o pecado, Deus não está comprometido com ele. Deus está comprometido com o pecador arrependido. Então não fazer o bem quando pode também é praticar o mal. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 29, está escrito: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Portanto, prezado ouvinte, pratique o bem, faça a justiça, tenha misericórdia. Ore ao Senhor quando você receber uma proposta para cometer alguma maldade. Saiba que Deus não está nesse negócio. E eu quero que você confirme em sua Bíblia, em Êxodo capítulo 1, versículo 21, está escrito: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Aqui está a recompensa daquelas mulheres. Deus lhes deu casa, teto e moradia. A partir daquele dia, elas não precisaram mais morar de favor, porque Deus lhes recompensou, dando-lhe residência pelo bem que elas praticaram, aquelas mulheres. Que Deus te abençoe, que você receba neste dia esta mensagem. Pratique o bem, faça justiça, ame, tenha misericórdia, porque Deus tem bênçãos tremendas para entregar em suas mãos. Ele tem vitórias. Deus quer te recompensar pela justiça e pela bondade praticada pelas tuas mãos. Que Deus te abençoe. Glória a Jesus. Amém.